Espera aí. A letra A tá certa? De português, então ela é mentirosa. Vamos, gente. Posso fazer a primeira aqui? Então, nós estamos no se, então. Toda vez que eu tenho a frase se, então, eu tenho que saber escrever duas equivalências e uma negação, tá? Então, quando eu tenho P, se, então, que, eu tenho que saber a equivalência 1. Como é que ela chama mesmo? Contra positiva. Não que, se então, não P. Eu tenho que saber escrever equivalência 2. Que não tem nome, a gente chama de a outra. Que é o não P ou que. E eu tenho que saber escrever a negação. P e não que. Bruna, eu vou ter que decorar isso, infelizmente vai. Tem que saber isso aí de cor e salteado, tá? Então, eu tenho a equivalência 1. Como é que eu faço para encontrar a equivalência 1? Eu escrevi por extenso no seu caderno. Escrevi? Devemos negar as duas e trocá-las de lugar. Como é que eu faço a equivalência 2? Devemos negar a primeira, não P, o P é a primeira. Nega a primeira, troca o se então por ou e repete a segunda. E a negação, que é o pink, o P é repete a primeira, o se então vira e nega a segunda. Você tem que decorar por extenso, tá? Como é que eu faço, gente? Equivalência 1. Devemos negar as duas proposições e trocá-las de lugar. Equivalência 2. Nega a primeira, troca o se então por ou e repete a segunda. E a negação? Repete a primeira, troca o se então por e nega a segunda. Então, vamos à primeira frase aqui, ó. Se Carol é professora de português, não, vou ter que diminuir. Espera aí. O primeiro não é esse, não? Ah, primeiro é o pescador? Então, o primeiro é o quê? Se Pablo é pescador, então, gente, olha bem. Ali você está vendo que tem um pronome, não tem? A Carol explicou para vocês bonitinho o que é um pronome, né? O que é um pronome? É a palavra que substitui o nome. Para eu ter um pronome, antes eu tenho que ter um nome, não é isso? Ele é um termo que se remete ao anterior. O ele, quem é o ele? É o Pablo. Quando eu falo aqui com você, se Pablo é pescador, então ele é mentiroso, esse ele é quem? Pablo. Se eu escrever, se ele é mentiroso, então Pablo é pescador, o ele não vai ser o Pablo, não. O ele vai ser outra pessoa. Primeiro, eu tenho que escrever quem, gente? O nome. Depois é que eu escrevo o pronome. Porque o pronome está entrando no lugar do nome. Então, eu não posso escrever se ele não é mentiroso, então Pablo não é pescador. Primeiro, eu tenho que escrever o Pablo. Eu tenho que escrever se Pablo não é mentiroso, então ele não é pescador. Estão lembrando disso? Sim ou não, gente? Vocês aprenderam isso? Aprenderam?
Que cara que vocês estão fazendo, misericórdia. Meu Deus do céu. Então, aqui, ó. Qual que é a equivalência 1? Quem é o P aqui? Pablo é pescador. Quem é o quê? Ele é mentiroso. Não é isso? A equivalência 1 é não que, se então, não P. O que é não que? Se. Pablo não pode ser o ele primeiro, não. Não é mentiroso. Então, ele, que é o ele agora é o Pablo, não é isso? Essas duas frases, elas são o quê? Iguais. Equivalentes, quer dizer, elas são iguais. Qual que é a equivalência 2, gente? Não P ou que. Tem gente que escreve se aqui. Aqui você vai escrever se, gente? Qual que é o conectivo que eu tenho aqui? Ou. Aqui não tem se antes de começar a frase, não. Para existir se, então, por que aqui eu escrevo se, então? Porque aqui tem uma seta. A seta significa se, então. Vocês estão lembrando dos conectivos? Esse aqui é o e. Esse aqui é o ou. Essa seta para um lado é o se, então. E a seta para os dois lados significa se. E somente se. Estão lembrando? Então, aqui, ó, tem se, então? Aqui tem. Por isso que eu escrevo se, então. Oi? Olha bem, aqui eu escrevo se, então, porque aqui apareceu uma seta. A seta significa se, então. Aqui tem seta? Aqui não tem seta, não. Aqui vai escrever o quê? Ou. Isso aqui significa ou. O que é não P? P, Pablo é pescador. Não P é o quê? Pablo não é pescador. Ou, quem que é o quê? Ele é mentiroso. Qual que é a negação? Como é que eu nego esta frase? Tá vendo? Essas três frases aqui são iguais. A frase que eu vou escrever agora é o contrário. Lembra? Se dirigir, se beber, então, não dirija. Se dirigir, não beba. Não beba ou não dirija. Essas três frases, elas são o quê? Iguais. Agora eu vou escrever uma frase que é o contrário dessas três. Como é que eu nego essa frase? Para negar o se, então, é o P e não que. É o pink, não é isso? Quem é o P, gente? Pablo é pescador. Tem se, então, aqui? Qual é o conectivo? Ou? Gente, lembrando que, ó, para cima é o I, para baixo é o ou. Quem é o P? Pablo é pescador. E ele não é mentiroso. Qual é a outra frase, gente? Carol é professora de português, então ela é mentirosa? É a letra B agora, é isso?
2 minutos para você olhar o que você fez aí e ver se está certo ou se está errado para mim. Pode? Tá me ouvindo? Então, olha bem, gente. Ninguém está escrevendo se ela, depois está escrevendo a Carol, não, né? Tá todo mundo escrevendo primeiro a Carol, depois o ela. Não é? Ô, gente, o pronome, ele retoma o nome. O pronome, ele está se referindo a um termo anterior. Não faz sentido eu escrever um pronome se eu não tenho um nome antes. Não é isso? O pronome tem que fazer referência ao nome. Então, ali, não faz sentido eu escrever se ela não é mentirosa. Quando você escreve se ela não é mentirosa, então Carol não é professora de português, o ela não é a Carol, é outra pessoa. E no caso aqui é a Carol. Então, aqui, ó, se Carol não é mentirosa, qual que é a equivalência 1? Como é que chama mesmo a equivalência 1? Contrapositiva, não é isso? Quem é o P aqui? Carol é professora de português. Quem é o quê? Ela é mentirosa. Tá vendo como é que vingança é uma coisa que aparece? Olha para você ver. Quem é a conta positiva? Não que, se então, não P. Só que eu não posso escrever se ela não é mentirosa. Eu tenho que escrever se Carol não é mentirosa. Toda vez que você vê na sua redação, você vai fazer a mesma coisa. Você está vendo o pronome aqui, o pronome ele tem que vir depois do nome. Senão ele não está fazendo referência à mesma pessoa. Eu tenho que escrever se Carol não é mentirosa, então ela não é professora de português. Qual que é a equivalência 2, gente? A outra, né? Não tem nome? Como é que faz a outra mesmo? Não P ou que. Não P é o quê? Tem se então aqui, gente? Não. Aqui tem que aparecer qual conectivo? Ou. Carol não é professora de português. Ou quem é o quê? Ela é mentirosa. Como é que eu nego essa frase, gente? Quem é o P? Carol é professora de português e que é não que? Ela não é mentirosa.
Qual que é a próxima? Qual que é a próxima, gente? Adorando. Se, como é que é? Beleza. Qual que é a equivalência 1 dessa frase? É não que, se então, não P. Isso chama equivalência 1, contrapositiva, né? Se Carol casar, então ela não é professora de português. Não, aqui está escrito ela não vai casar. Como é que eu nego que ela não vai casar? Ela vai casar. Então, o não vira sim. Isso. É, ué. Se Carol casar, então ela não é professora se Carol vai casar, eu acho que fica melhor se Carol se casar, né? O português vai mudar aí. Não, mas eu acho que vai aparecer, ó, se Carol casar, ou então se Carol se casar. Eu acho que vai aparecer se Carol casar. O tempo verbal aí vai mudar. Quando eu falo assim, ó, daqui a pouco você vai ver, se hoje é quarta-feira, ou se hoje é segunda-feira, então amanhã não choverá. Você não vai ter jeito de falar se amanhã não choverá. Você vai ter que falar se amanhã chover. Você vai ter que mudar o tempo verbal. É só para a frase aqui no português ficar melhorzinha. Mas você não vai colocar, a frase vai estar escrita lá assim, você só tem que saber se está certa, porque você não vai escrever. Ela vai vir escrita para você a frase. A frase vai vir escrita assim. Tá? Ó, então, se Carol casar, então ela não é professora de português. Vai morrer solteira, né? Então, vamos, continuando. Não, tá não. Qual que é a equivalência 2, gente? Não P ou que. Carol não é professora de português ou ela não vai casar.
Qual que é a negação, gente? Qual que é o pink? E ela vai casar. Não que ela vai casar. O P é Carol, é professora de português. O que é ela não vai casar. Então, eu tenho que colocar P, Carol, é professora de português e ela vai casar. O que, ela não vai. O não que, ela vai. É o contrário. Então, aqui vai ficar Carol. E o que é não que? Ela vai casar. São quantas letras? Onde? Mas você vai colocar o ela aqui? Você não... Mas ela é quem, filho? Não. O ela. Toda vez que eu falasse, ó, se João é pescador, então ele é mentiroso. O ele só existe. Eu não falo, João é coordenador, João é bonito, João é competente. Eu falo, João é coordenador, bonito e ele é competente. Para eu não ficar repetindo o mesmo nome toda hora. Na sua prova de redação, você não pode escrever a mesma palavra várias vezes, não. Você pode? Você não pode ficar escrevendo na sua calma. A Dilma, a Dilma, a Dilma, a Dilma. Você vai colocar a Dilma, a chefe do Estado, a presidenta. Não é assim? Para você não repetir, existe o quê? O pronome. Pra você não ficar falando o mesmo nome várias vezes. Mas para existir um nome, tem que ter um pronome, tem que ter um nome antes. Esse pronome, ele faz referência ao nome. Esse ela aqui, ó, para existir esse ela, tem que ter alguém antes. O ela está se referindo a um termo anterior. Se não tem o nome antes, como é que você vai colocar o ela? Quando você coloca ela, eu não sei quem é o ela. Não faz sentido eu escrever um pronome. O que é um pronome? É o termo que substitui o nome. Para o pronome substituir o nome, antes tem que ter um nome. Se não tem nome, o pronome está se referindo a quem? Você não sabe de quem que você está falando. Tá? É igual na redação. Na redação, então, que você tem que ficar bem espertinho nisso. É um pontinho a menos. Vamos lá. Qual que é a outra frase, gente? Hã? Ah, tá. Se Carol não procurar... Se hoje é segunda-feira, então amanhã não choverá? Se hoje é segunda-feira, então amanhã não choverá. Quem é o P? Olha aqui para mim, Célio. Célio, olha aqui para mim. O P aqui hoje é segunda-feira. O que? Amanhã não choverá. Você não vai escrever se amanhã choverá, porque não pode. Quando eu coloco um se, o que acontece com o se? Ele manda o verbo para o infinitivo. Eu não posso escrever se amanhã não choverá. Eu tenho que escrever se amanhã chover. Eu não vou escrever se amanhã choverá, não. É porque essa frase não existe. Não é o raciocínio lógico, não. Aqui é o português. Né?
Quem que é a equivalência 1? É não que, se então, não P. Eu não posso escrever se amanhã não choverá, não, porque essa frase no português não existe. Eu tenho que escrever se amanhã chover. O se vai mandar o verbo para o infinitivo. Então, eu tenho que escrever se amanhã chover. Vírgula. Então, hoje não é segunda-feira. O que mais? Equivalência 2. Não P o quê? O que é não P? Hoje não é segunda-feira. Ou quem é o quê? Amanhã. Ou amanhã não choverá. Como é que eu nego essa frase, gente? P e não que. Quem é o P? Hoje é segunda-feira. É. Amanhã choverá. É. Mas quando você fala, ó, pra você ver, amanhã, chove, hoje chove. E amanhã? Choverá. Não é? Né? Aqui não é nem um raciocínio lógico, não. Porque quando eu pego no presente, hoje chove. E amanhã? Amanhã choverá. Hoje é segunda-feira. E amanhã choverá. Qual que é a próxima frase? Coitada da Carol. Deus do céu. Se não, tem que copiar tudo de novo. São quantas, gente? Falta quantos? Só 3? Oi? E? Quem que é o P, gente? Carol não procurar. Esse aqui é o P. E esse aqui é o Q.
Como é que vai negar essa frase, gente? Se Carol arrumou um namorado, então ela procurou. Não é não, gente? É, uai, eu vou ter que mudar o tempo do verbo, porque senão a frase vai ficar errada. É, uai. Então eu vou colocar aqui, ó. Se Carol eu vou ter que mudar o tempo aqui para a frase. Se Carol arrumou então ela procurou. Porque quem acha tem que procurar, para a pessoa achar tem que procurar. Não fica muito melhor assim, gente? A frase tem que ter coesão, porque senão a frase fica toda feia. Oi? Tá, não. A parte do raciocínio lógico não tá, não. Mas a parte do raciocínio lógico aqui tá facinho. Qual que é a equivalência 2, gente? Vou apelar, hein? Não, só uma. É, poderia estar assim também. Tá certo? Não. Não, só de um jeito. Vai vir só uma frase. Não, só tem um jeito. Qual que é a equivalência 2, gente? Não P ou o quê? Não P ou o quê? Carol procura ou quem que é o quê? Ou ela não vai arrumar ou ela não arruma, né? Ou ela não vai arrumar. É não, né? É. Você não vai escrever ali Carol procurar, vai, gente. Você vai ter que escrever Carol procura. Ou ela não vai. Não vai. Vai continuar o quê? Agora, quem que é o Pink? E vai arrumar o namorado. Quem que é a negação da frase, que é o Pink? Carol não procura. E vai arrumar um namorado. Qual que é agora, gente? Qual letra que é agora? Oi? Letra E? Se Carol é gorda, então ela é simpática. Faz esse aí pra mim. Tá faltando quantas frases, gente? Essa mais uma? Passar mais, né?
Vamos lá? Se Carol não é simpática, então... Como é que fica aí, gente? Se Carol não é simpática, então ela não é gorda. Podia estar vindo escrito assim, ó. Se Carol é antipática, então ela é magra. Mas se ela é gorda, ela é simpática. Isso aqui podia vir escrito de duas maneiras. Aqui, ó. O que é não que? Se Carol não é simpática, então ela não é gorda. Não é simpática, gente, é a mesma coisa que é o quê? Antipática. Não é isso? Lembra que eu te falei? Para mim, quem não é simpático é antipático. Quem não é magro é gordo. Quem não é baixo é alto. Quem não é pobre é rico. Quem não é homem, para mim, é mulher. Não. Poderia ter escrito assim, ó, se Carol é antipática... Então, ela é magra. Tá, gente? Não é simpática, é a mesma coisa que antipática. Não é gorda, é a mesma coisa que é magra. É, o antônimo. Isso mesmo. Qual que é a equivalência 2, gente? Carol não é gorda ou ela é simpática. Carol não é gorda ou ela é simpática. Pode. Podia ser Carol é magra ou ela é simpática. Aqui é ela é simpática. Carol é magra. Ou ela é simpática. Como é que é o pink? Carol é gorda e não é simpática. Oi? E ela não é simpática. O que mais podia estar escrito aqui, gente? Carol é gorda e é o quê? Não é simpática, é o quê? Carol é gorda e... Eu vou gravar isso para ela ouvir vocês falando, tá? Carol é gorda... E ela é antipática. Vamos lá. Tá vendo? Liga isso aqui para mim, ó. Calor desse. O medo. Você pode escrever, se Carol vai emagrecer, então ela vai treinar. Você pode colocar a frase no passado ou então no futuro. O se. O se. O se manda o verbo para o infinitivo. Toda vez que você vê um se, eu não posso, o verbo ele tem que estar no infinitivo. Tem que estar cantar. Se eu cantar. Eu não posso falar se eu cantei ou se eu cantarei, se eu cantará. Não, o se
coloco o verbo no infinitivo. Emagrecer. Então, ela vai treinar, né? Se Carol emagrecer, então ela vai treinar. Mas eu ainda acho que fica melhor. Se Carol emagreceu, então ela treinou. Uhum. Mas aqui fica mais bonitinha a frase, ó. Oi. É melhor. Não é melhor, não? Tá, não. Mas na sua prova eu acredito que vem assim. Tá? Porque você vai ter que marcar a resposta. Você não vai escrever. Vai estar escrito para você marcar. É. Qual que é o não P o quê, gente? Carol treinou. O P ela não treinou. Não P ela treinou. Ou então Carol treina e... Não, ou ela não... Carol treina. Ou ela não vai emagrecer, gente. Vamos lá. P e não Q. Quem é o P? E ela emagrece. E ela vai emagrecer. Ou então e ela emagrece. Carol não treina. E... Não, é o P. Não. Repete a primeira. Troca o se então por i e nega a segunda. E ela... E ela emagrece ou ela vai emagrecer. É a mesma coisa. Acabou? Acabou? Faz aí para mim. Se, nós paramos na letra G, né? Você vai fazer a letra H. Se João não estudar, então ele não vai passar. Vai fazer a letra H que está ali no quadro para mim.
Vamos, gente. Gente. Você vai fazer um esforço, olha para você ver, para você escrever a frase inteira no mesmo tempo. Se eu falasse, ó, se eu não estudei, então eu não passei. Estudei e passei. Tá tudo no passado. Se você quiser colocar assim, ó, se eu não estudo, então eu não passo. Estou fazendo a frase toda no presente. Se eu não estudar, então eu não vou passar. Eu vou fazer a frase inteira no futuro. Eu não posso pegar a minha frase, uma parte da frase no presente, a outra no futuro. Uma parte da frase no presente, a outra no passado. Eu tenho que colocar a frase inteira no mesmo tempo. Tá? Então, aqui, ó, se João não estudar, então ele não vai passar. Quer dizer, se João passar, então, se João passou, então ele estudou. Se João vai passar, então ele vai estudar. Eu tenho que colocar a frase toda no mesmo tempo verbal. Né? Então, eu vou colocar, se João passou, então ele estudou. Esse é o P, não é? João não estudou. Esse é o quê? Ele não passou. Qual que é a equivalência 1? Não que. Se, então, não P. O que é isso, gente? Se João não passou, então ele não estudou. Ah, é. Se João o quê? Ah. Tô vendo que vocês estão prestando atenção. Então, ele estudou. Ai, não fica muito mais bonito, não fica mais organizado aqui? Você vai entender? Tudo bonitinho? Vamos lá. Qual que é a equivalência 2? Não P ou que? O que é não P? João estudou e ou João estuda ou ele não passa. É a mesma coisa. Qual que é a negação, gente? João não estuda e ele passa. E ele vai passar, a mesma coisa. Mesma coisa. João não estuda. E ele vai passar. Pode. Se quisesse colocar mais, podia, gente? Podia, a mesma coisa. Oi? Pode. Aí ele vai te perguntar, uma frase equivalente a esta é. Você tem que ver qual que é. Pode pedir a equivalência e pode pedir a negação. Aí, no caso, ele está te pedindo a negação. Você tem que saber escrever as 3 frases. Você tem que saber... Você tem que saber fazer equivalência 1. Você tem que saber escrever equivalência 2. E você tem que saber escrever a negação. Para ver qual que ele vai te pedir no exercício. Ele pode pedir qualquer uma. Ele pode pedir equivalência 1. Ele pode pedir equivalência 2 e pode pedir a negação. Ele vai pedir só uma, mas você tem que saber fazer as 3, que eu não sei qual que ele vai te pedir na hora da prova. Página, qual página? Qual que é a frase? Me fala a frase.
Se estiver frio. Tem então aí? Se estiver, vai ter vírgula, né? Gente, na hora que você, quando você vê o se, ô, gente, vamos parar de conversar aí, porque tá demais. Mas vocês falando ao mesmo tempo. Olha lá, mesmo que ele não escreveu, ele não escreveu o então está escrito ali. Sou com se, no raciocínio lógico, é o se. Não precisa de escrever o. Né? Se beber, não dirija. Se beber. Mesmo que ele não tenha, a conjunção ali está implícita. Se estiver frio, então, quem é o P? Está frio. Eu não vou falar está frio, né? Se eu pegar aqui para você hoje e falar estiver frio, eu tenho que entrar aqui na sala e falar com você, está frio. E eu não. Como é que gente? Porque eles está pedindo a negação. Como é que eu faço P e não Q? Está frio e eu não levo casaco. Está escrito isso, né? Está frio e se estiver frio, eu não. Está frio. E eu não levo está frio no casaco. Como é que ele vai? Ele vai colocar. Oi? Oi? João não estuda. Passa. Que seria o melhor. Mas é isso que eu estou tentando explicar para vocês aqui. João não estuda e ele passa. Gente, aqui, na hora da prova, vai tá escrito para alterar. Casaco. Vai estar só para você marcar. Vou ver um outro aí que eu vou fazer. Oi. Dão. Só para aproveitar esse tempo aí, gente. Página 162, número 70. Página 162, número 70. Ah, não dá não, gente. Não dá ainda não. Não dá não, peraí. Não vai dar ainda não. Que aí já tem o todo. Vou ter que explicar o todo antes. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Oi?
Página 166.
Porque vai cortar ali agora. Isso aí é a frase. Ok. Gente, qual é a frase? Me fala aí. Se essa aqui não conta, né, gente? Isso aqui é o dado do exercício. Essa aqui não é equivalência. Isso aqui é a frase inicial que ele te deu no exercício. A partir desta frase, você vai escrever uma equivalente. Não é isso? Eu te falei, quando eu tenho esta frase, você tem que saber escrever duas equivalências. Uma que se chama contrapositiva, se, então, e uma que se chama a outra, que é o não PUC. Qual a equivalência que você acha que ele quer? Olha para as alternativas, que a equivalência tem que estar na alternativa. Tem alguma equivalência aí com se, então? Só pode ter uma resposta. Isso aqui seria uma equivalência. Ó. Qual que é a equivalência 1? Não que, se, então, não P. P é o Carlos ganha dinheiro. Que Maria compra um carro. Se Maria não compra o carro, só que você não precisava de fazer isso. Não compra um carro, então Carlos não ganha dinheiro. Só que, gente, vamos pensar antes de fazer a prova. Olha para as alternativas. A equivalência está escrita nas alternativas. E se tiver as duas? Não vai ter as duas nunca, ou vai ter uma ou vai ter a outra, senão a questão tem duas respostas. Ou vai estar escrito essa equivalência, que é a equivalência 1, ou vai estar escrita a equivalência 2. Só tem jeito de estar escrito uma, só que eu tenho que saber escrever as duas, porque se ele tivesse colocado essa aqui na resposta, essa aqui que seria a resposta, e não a outra. Qual que é a outra equivalência? Não P ou que Carlos não ganha dinheiro ou Maria compra um carro. Está escrito assim? Aí? Está escrito o quê? Carlos não ganha dinheiro. Qual letra que é? Ou o quê? Maria compra um carro. Você viu como é que vai cair isso aqui na prova, gente? Ele vai te dar uma frase. Ele vai te perguntar qual é a frase equivalente ou então qual é a negação da frase. Então, eu tenho que saber escrever as duas equivalências e tenho que saber escrever a negação. Se ele pedir a negação, ótimo, você vai direto escrever o P e não Q. P e não Q. Você vai direto escrever o pink. Se ele pedir equivalência, vai olhar nas alternativas. Se todas as alternativas tivessem começado com se, eu precisava de fazer essa aqui de baixo? Eu ia fazer só a de cima. Como não tem nenhuma que começa com se, eu vou fazer só a de baixo.